Vamos ver se o pessoal vai entrando. Aqui no grupo da Ansiedade, no Instagram, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem aqui também na minha página? Por favor, tá? Deixa eu ver aqui. Quem for entrando, me fala um oi, tá? Por favor. Entrei um pouquinho antes. Olá! De onde vocês estão falando? Vamos falar. Falando se vocês estão me ouvindo direitinho, vocês estão me vendo. Dan Pedroso, boa noite. Luiz Carlos, Cíntia Vieira, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser falar ao vivo aqui comigo hoje, pode falar, viu? Carol Boston, fotos de medo entrou, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Quem for entrando aí, me fala de onde vocês estão falando, por favor. Pra saber, né? Da onde vocês estão falando. Qual a cidade, qual o estado que vocês estão. Eu tô aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na capital. Aqui tá um friozinho, tá bem gostoso. Dá bem, né? Pelo menos ver esse frio, né? Cíntia Vieira, Maricá, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Cíntia. Tudo bom? Mais uma vez aqui, né? Nossa live. Vamos esperar os amigos entrarem, né? Quem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Quem entrou aqui na minha página, aqui também. Cristiane Vilarinho, boa noite. Hoje entrei, que bom que você entrou aqui no grupo da Ansiedade. Seja bem-vinda, viu, Cristiane? Vamos chamando aí nossos amigos. Entrei um pouquinho antes, né, pra gente bater um papo, ver de onde vocês estão falando. Cláudia Guimarães, boa noite, seja bem-vinda. Rodrigo, já jantou? Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo. Samara, boa noite. Rose, boa noite. Rosane, boa noite. Seja bem-vinda. Da onde vocês estão falando? Fala da cidade aí. David, boa noite. Gabriela, viu? Rodrigo, sou de São Paulo mesmo. Estamos na capital, né? Podem colocando aí, né, as suas dúvidas, que a gente já vai estar respondendo aqui ao vivo, né, mais uma vez. Geralmente eu respondo, né, uma vez por semana, desse bate-papo aqui, pra tá acalmando os corações, né, e dando orientações para vocês como psicóloga clínica, para que vocês façam o tratamento direitinho, né? Esse sempre é o objetivo dessas lives que eu faço aqui uma vez por semana no Instagram, @RosanaLaísa. Quem quiser me segue lá, tá? Na minha página no Face, Rosana Laísa Psicóloga, e aqui dentro no grupo da Ansiedade. Boa noite, Maria Dark. Sou de Cerro, Minas Gerais. Seja bem-vinda. David de Barra Mansa, Rosane, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, Mariana, boa noite, Mário, boa noite, Bianca, Adriano, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez, a gente aqui pra gente conversar e trocar essa ideia gostosa, né? Cristiane, João Pessoa, Paraíba. Paraíba, Cristiane. Está assistindo o Big Brother também? Parece que a Juliette é de Paraíba também, né? Quem está assistindo o Big Brother aqui? De repente, assim, a gente já tá um ano e 3 meses, né? Um ano e 3 meses, não, um ano e 1 mês com essa pandemia, né? Que coisa doida, né? Essa loucura que a gente está vivendo. E a gente realmente precisa, sabe, de uma orientação psicológica. Tá tendo muito aumento de casos de depressão, de ansiedade,
de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, do transtorno bipolar. E realmente nessa época da pandemia, realmente aumentaram mais, entendeu? O número de casos, né? Então a gente precisa ter um cuidado maior na área de saúde mental, porque é muito difícil, né? Tudo isso que a gente está passando aí nesse 1 ano e 1 mês, né? É muita coisa, né? Para qualquer ser humano, né? Jane, boa noite. Viamão, seja bem-vinda. Cristiane, sim, a Juliette mora aqui no Intermares. Ah, que legal! Ah, esse Big Brother aí, pelo menos você tá distraindo, né? Algumas pessoas, tem gente que gosta, tem gente que não, né? Tem muita coisa que a gente precisa realmente desfocar, realmente os nossos sintomas, isso que a gente precisa realmente aprender. Carneiros, 5349. Seja bem-vinda, Júlia. Deixa eu me apresentar aqui para vocês, apesar que a maioria das pessoas que entram aqui já me conhecem, né? Meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, trabalho há 38 anos na área de saúde mental e atendo vários transtornos, como síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, que seria a TAG, transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC, transtorno bipolar, transtorno borderline, transtorno de burnout, né, que é relacionado muito à questão das pessoas que estão trabalhando no home office, né, então tem toda uma sintomatologia que realmente as pessoas começam a se sentir muito cobradas, né, porque na verdade a própria pessoa também se cobra, e aí realmente vai adquirindo um nível de ansiedade acima do normal e começa a ter vários sintomas, que seria parecido, por exemplo, com a síndrome do pânico, né? Ou a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí, de repente, nesses 38 anos também, eu fiz várias pesquisas na área de estresse, na área de síndrome do pânico, de depressão, e aí eu desenvolvi mais uma técnica que chama-se treinamento autógeno, que é muito utilizado na Europa. É um condicionamento da mente, onde todas as pessoas conseguem um total equilíbrio sobre a mente e sobre o corpo. Conseguem controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial. Eu mesmo faço, né, há 38 anos essa técnica e o benefício é muito grande. De repente, às vezes vocês estão se sentindo às vezes meio para baixo, com a autoestima também não muito legal. Em função dessa pandemia, a gente fica assim, né? E aí, quando você faz o treinamento autógeno, você recarrega as suas energias, né? Você se sente motivada realmente para vocês conseguirem fazer as atividades do dia a dia que vocês precisam, né? Quem quiser, né, fazer o curso que eu dou também do controle da mente com essa técnica do treinamento autógeno, pode entrar lá no meu site, que depois eu coloco o link aí para vocês, que é o www.rosana-laisa.com.br, meu site profissional, e lá vocês podem também adquirir o curso do controle da mente com a técnica do treinamento autógeno. E agora também estou vendendo através da Hotmart. Quem quiser ser afiliado também da Hotmart, ganha 20% em cada venda também do curso. Se quiser também me ajudar na venda do curso, tá? Vocês podem entrar como afiliado na Hotmart. E nesses 38 anos também eu tenho uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, onde a gente atende pessoas em grupos de autoajuda, grupos de orientação familiar e palestras também nas empresas. Tem também agora meu podcast, né? Quem quiser me acompanhar, Saúde Mental com Rosana Laísa Psicóloga, está em todas as plataformas digitais, Spotify, Anchor, Google Podcast, no Rádio Public, é gratuito, vocês podem estar me acompanhando, me seguindo no podcast para vocês estarem assistindo, né, ouvindo no caso, né, em qualquer lugar que vocês estejam, né, no celular, tá? E tem meu canal também de psicologia no YouTube, onde eu tenho várias entrevistas, que no passar desses 38 anos eu consegui guardar algumas entrevistas que eu dei também na televisão,
E aí vocês podem estar me acompanhando também, conhecendo mais um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sei que eu falo muita coisa aqui, que são 38 horas, a gente tem que fazer um resumo, né, de todas as coisas aí que eu já fiz até hoje, né? Espero realmente ajudar cada vez mais vocês. Esse é o intuito dessas lives que eu faço. E tem também, né, os atendimentos online que agora eu tô fazendo, já vai fazer um ano, um ano e um mês, né? Que eu trouxe todos os meus pacientes lá do consultório, foi dia 20 de março de 2020, né? Foi o último dia que eu atendi lá no consultório e agora eu só tô fazendo as consultas online. Quem quiser fazer consultas online comigo, aí pode entrar num outro site específico, que é o www.onlinerosana-laisa.com.br. Lá vocês vão encontrar um link onde está escrito formulários. Aí vocês preenchem aquele formulário explicando toda a dificuldade que vocês estão sentindo, os sintomas. Aí eu vou fazer um psicodiagnóstico e aí depois a gente começa a fazer também a terapia, tá bom? Então vamos começar aqui respondendo ao vivo todas as perguntas. Depois quem gostar da live vai compartilhando com os amigos, que isso é muito importante nesse momento, né? Quanto mais a gente, sabe, multiplicar, né, todo esse conhecimento, é importante para todas as pessoas e às vezes tem gente que nesse momento não pode estar aqui presente, tá bom? Eduardo, boa noite. Perfumes, boa noite. Sushi 39, boa noite. Quem quiser entrar ao vivo aqui no Instagram, é só me pedir, e na minha página também no Facebook, Suzana Laísa Psicóloga, dá para entrar ao vivo também, tá? No grupo da ansiedade não dá para entrar ao vivo porque eu tô no meu notebook, tá bom, gente? Então vamos colocando aí as suas dúvidas de que vocês tenham, assim, em termos de sintomas, o tratamento que vocês estão fazendo, ou gente que ainda não está fazendo tratamento na área de saúde mental, podem colocar aqui para eu estar orientando e explicando o que vocês, né, poderiam fazer da melhor maneira possível, tá bom? Cristiane, sim, a Juliette, tá, você já, já falou aqui, né? Podem colocar aqui as dúvidas, viu? O grupo da ansiedade, na minha página, podem colocar as dúvidas. E aqui no Instagram também podem pôr as dúvidas, viu? Rosane, tenho muito medo de uma recaída, não tá fácil. É mesmo, né, Rosane? Eu acho que assim, é um momento tão difícil que a gente tá passando, que, por exemplo, quem já tem algum transtorno mental, já tem até estudos a respeito disso, né? Por causa dessa pandemia, piora mais os sintomas. Isso é muito comum realmente acontecer, né? Acho que deve estar mais ou menos, acho que uns 44% em termos de ansiedade, acho que uns 46% em termos de depressão, porque é uma angústia constante, né, Rosana, que a gente vive todos os dias. Então, cada dia a gente tem que se reinventar para a gente se sentir melhor, né? E conseguir continuar fazendo o trabalho home office. Eu sei que é difícil, né? A gente fazer tudo dentro de casa, né? É o trabalho home office, é o cuidar da casa, é cuidar da família, é nos cuidar também, em primeiro lugar, né? Isso que é importante. Às vezes a gente esquece, né, desse autocuidado que a gente precisa ter, porque senão realmente os dias vão passando, você vê, um ano e um mês já, passou muito rápido, né? Ou passou, né, mais devagar, né? Então a gente tá naquela expectativa de cada vez mais ter vacinas, pra gente, sabe, se sentir mais protegido, né? Então a gente tem que continuar também não fazendo aglomerações, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, eu sei que no começo realmente muitas pessoas negaram, né, a doença, porque a gente não entendia o que era uma pandemia, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que em outros países já tem mais uma cultura em relação a isso, né? Então, eles se cuidam mais, já usam máscaras, né? Às vezes, por exemplo, quando tá resfriados, né? Os países asiáticos. Só que aqui no Brasil, a gente teve que reaprender a conviver com isso e muita gente desacreditou. Muita gente não aceitou realmente essa doença. Né? Depois as pessoas, com o passar do tempo, né, no ano passado, começaram a ter consciência do que estava acontecendo. Algumas pessoas começaram a respeitar, começaram realmente a não ter, né, essa coisa da aglomeração, sabe, de usar máscara, né, tudo isso. Mas tem algumas pessoas que até hoje, né, olha só, depois de um ano e um mês, né, de pandemia, ainda nega a doença. Ainda tem um desrespeito
com o próximo. Às vezes, assim, não é um desrespeito só com a pessoa, né? Porque isso daí é saúde pública, tem que pensar no próximo. Então a gente começa a entender nesse processo da pandemia que a gente não tem só um lugar aqui, a gente faz parte de uma sociedade que a gente precisa respeitar as pessoas. Quanto mais a gente respeitar, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia. Esse é o objetivo, né? Só que muita gente ainda nega a doença. Então, assim, a gente precisa sempre parar, refletir, que a gente precisa continuar realmente respeitando as pessoas e não fazer aglomerações, essas festinhas. Quando falar de festa de final de semana, é um absurdo, né? Mas infelizmente, né, tem gente que faz e não tá nem aí, sabe, com a vida, né? Então acho que a gente tem que ter respeito com a vida e com o próximo, ter empatia, que é uma coisa que infelizmente algumas pessoas não têm, outras, graças a Deus, né, tem. Então acho que a gente precisa desse carinho, esse cuidado também, sabe, com as outras pessoas, um autocuidado com a gente e com as outras pessoas também, não é? David, boa noite. Tomei refrigerante de página. Stephanie, boa noite. Cauê Melo, boa noite. Beatriz, Sasuke, boa noite. Heloísa. David, ele tá me perguntando: tomei refrigerante de cola em excesso e senti alteração. Será que aumenta o metabolismo? Então, David, assim, se você, por exemplo, vai tomar, sei lá, uma Coca-Cola, né, um copo, não tem problema nenhum. Agora, se você toma 1 litro, né, de Coca-Cola, lógico, já é mais um estimulante, entendeu? Café também, um estimulante. Então, assim, tem coisas que a gente precisa, quem tem um problema, né, de ou transtorno de ansiedade, que seria a TAG, ou uma síndrome do pânico, tem que, vamos assim, equilibrar mais em termos assim dos refrigerantes e também da alimentação. Colocar mais proteína, mais triptofano, comer mais banana, leguminosos. Então isso é importante também para a gente também estar equilibrando a nossa ansiedade. A alimentação também faz parte. Então nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar também da alimentação e do nosso físico e do nosso espírito também, né? Cada um dentro da sua crença. Acho que é importante também a gente realmente se alimentar de coisas boas, não se contaminar com coisas ruins, que é muito comum a gente fazer. Então, geralmente, assim, os pensamentos negativos, eles vêm de uma maneira obsessiva e às vezes a gente não consegue controlar. E aí, às vezes, a gente foca muito nos sintomas e a gente vai adquirindo o quê? Hipocondria. Então, a gente acha que a gente vai estar com coronavírus, né? Que a gente sempre vai estar doente. Então, se a gente realmente focar nisso, o que, que vai acontecer? A gente vai começar a se sentir cada vez pior. Então, a gente precisa ter um cuidado com os nossos pensamentos. Isso é todo dia, porque é uma fração de segundos, pronto, a gente já começa a se sentir mal. E o nível de ansiedade sempre vai aumentar, entenderam? Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Clara, boa noite. Edson, boa noite, aqui do grupo da ansiedade também. Cristiane, tenho tido crises de suor intenso, mas não sei se estou tendo crise de ansiedade ou pânico. Geralmente pela manhã ou tarde, começa a suar bastante. Aqui onde eu moro é um clima ótimo, o problema sou eu mesmo. Então, Cristiano, você já tem um psicodiagnóstico? Porque assim, sempre uma coisa que eu sempre passo para vocês, em primeiro lugar, para vocês fazerem um tratamento direitinho, vocês precisam fazer um psicodiagnóstico, a gente fala, ou um diagnóstico, é a mesma coisa, tá? Sempre quem faz é um psicólogo clínico ou um psiquiatra. Então, a partir do momento, entendeu, Cristiane, que pelo que você está falando, um suor intenso, né? Pode ser, realmente. Pode ser que você esteja tendo um nível de ansiedade acima do normal, por isso que a gente transpira muito. Mesmo no frio, tem pessoas que transpiram demais. Às vezes, assim, você sente a boca seca, uma dormência, às vezes, também nos lábios, né? Um sufocamento, sabe aquela falta de ar, não é coronavírus, isso que a gente precisa sempre diferenciar, tá, gente? Existe, assim, a falta de ar da ansiedade. Então, ela é em termos da crise. Quando vocês estão tendo a crise, naquele momento vocês vão sentir essa falta de ar.
uma pressão aqui no peito, que a gente chama, né, de angústia, sabe, uma sensação de morte, isso dentro da síndrome do pânico, tá? Na crise do pânico, então aquela sensação de desespero, que alguma coisa ruim vai acontecer e depois isso vai passar. Então isso é proveniente talvez da crise do pânico. Agora do coronavírus é diferente, a falta de ar é constante. Então a gente precisa, sabe, separar realmente o que são os efeitos do transtorno mental que vocês têm, né? Para vocês não ficarem achando que vocês estão com coronavírus qualquer hora, né? Então, Cristiane, seria interessante você fazer primeiro um psicodiagnóstico. Eu acho que você faz tratamento já, não faz? Tratamento, você faz a terapia com psicólogo e faz também com psiquiatra, você toma medicação. Porque é importante sempre fazer os dois tratamentos. Isso eu sempre coloco aqui pra vocês, tá, gente? A medicação, na verdade, é o psiquiatra que sempre vai dar a orientação para vocês. Então, a medicação é importante porque ocorre o quê? Um desequilíbrio também químico também no cérebro, tá? A partir do nosso pensamento, que a gente chama dos pensamentos disfuncionais, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, que é uma das técnicas que também eu utilizo com meus pacientes, né? Essa terapia cognitiva comportamental, ou a hipnose, o treinamento autógeno, depende muito do psicodiagnóstico e do grau que o paciente está, eu vou estar realmente usando uma técnica específica. Então, assim, quando a gente tem esse pensamento disfuncional, né, distorcido que a gente fala, o que acontece? A gente tem também um desequilíbrio químico aqui no nosso cérebro. E a partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio químico, eu tenho sintomas no meu corpo, que são reais, né? Não é às vezes tem gente que fala, mas isso daí, esses sintomas são da mente. Não, esses sintomas são reais mesmo, você sente, tá? Sente, assim, essa taquicardia, essa sudorese, entendeu, Cristiano? De repente, esses tremores, às vezes tem gente que sente tremores nos braços, nas pernas, isso é muito comum acontecer. Então, dentro do processo também da síndrome do pânico, então aí a pessoa precisa fazer os dois tratamentos para, né, se curar rápido, né? Porque tem tratamento. Isso que é importante a gente sempre entender dos tratamentos, tá? Inspiração, boa noite, seja bem-vinda. Necocine, boa noite, seja bem-vindo. Podem colocar as dúvidas aí no Instagram, viu? Eu tô respondendo aqui para todos ao vivo. Rosane, a senhora poderia me dar uma orientação? A senhora não, você, né? Tá certo que eu já tenho 38 anos de profissão, né? Valéria, boa noite, aqui no grupo da ansiedade, seja bem-vinda. Como contar para minha mãe que um exame que ela fez diagnosticou artérias com placas? Tudo indica que deu um infarto leve nela. Não sei como falar sem ela ficar... Deixa eu ver aqui que você colocou mais coisas. Sem ela ficar muito nervosa. Grata. Então, Rosane, eu acho assim... É importante... A tua mãe tem quantos anos, Rosane? Porque assim, o médico deveria também estar presente, né? Pra estar conversando. Né? Não sei se... Você ficou sabendo do resultado do exame e aí você não sabe como falar para sua mãe, porque o interessante seria o médico também estar presente, né? Para até acalmá-la também. Então, de repente, se ela teve um infarto leve, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Ela deve estar bem agora nesse momento. E eu não sei quais são os outros procedimentos que o cardiologista vai passar para ela também. Né? Se vai fazer mais alguns outros exames. Então precisa sempre estar junto também com o cardiologista para estar conversando com ela da melhor maneira possível e dizer, sabe? Então realmente já passou, você tá bem, sabe assim, para tentar acalmá-la também para ela não ficar tão nervosa, né? Helena, boa noite, seja bem-vinda, viu? Rosane fala, tua mãe tem 77, tá? Porque assim, você esconder também não é interessante, né? Então eu acho que assim, com um jeitinho, sabe? Assim, como eu coloquei, né? Explicar pra ela que já passou, que ela vai ficar bem, se o médico vai dar outros exames pra ela fazer, né? Porque geralmente, né, tem vários exames, cateterismo, né? Às vezes pra
para tirar essas placas, né? Então o médico que vai dar toda essa orientação, medicação também, que ela talvez, né, deve tomar, né, no caso, entendeu? Então assim, com todo cuidado, às vezes a gente pode falar as coisas de várias formas, né? Então, para acalmar realmente a pessoa, né? Isso que é importante, ainda mais nessa época de pandemia, né? Vamos dizer assim, a gente fica com um nível de ansiedade muito grande, a gente fica muito mais angustiada, então a gente precisa ter muita tranquilidade para estar conversando também com os familiares, né? Luciana, eu faço tratamento no CAPS, aos poucos estão voltando as atividades, me sinto mais segura. Que bom, Luciana, isso é importante, viu? Eu acho que assim, é importante as pessoas fazerem o tratamento. Tem muita gente na pandemia que fala, mas eu parei de fazer, sei lá, terapia, né? Parei de ir no psiquiatra. Hoje em dia até os psiquiatras estão fazendo consultas online também, entenderam? Então assim, não deixem de realmente procurar ajuda. Eu acho que nesse momento da pandemia a gente precisa buscar muito mais ajuda, tá? Rosane, já entrei em contato com o cardiologista dela, esperando resposta. Ela é muito ansiosa também. Ah, entendi. Né? De repente também, sabe, acho que o curso do controle da mente, né? Conversa com a sua mãe também, ela poderia também estar fazendo, entendeu? Ela vai se sentir mais tranquila, então isso vai estar ajudando também até a questão do batimento cardíaco. Então, assim, já fiz muito trabalhos com cardiopatas e realmente, sabe, a pessoa realmente tem essa segurança de controlar o batimento do coração, tá? Se quiser, depois aí você entra lá no meu site, tá? Ou lá no Hotmart para saber, né, e ver lá o curso do controle da mente com a técnica do treinamento autógeno, tá bom? Cíntia Vieira, doutora, como conseguir superar o trauma de ver minha mãe tendo um AVC e minha avó um infarto? Depois disso estou com TAG. Nossa, é muito difícil, né, Cíntia? Puxa, mas elas estão bem? A tua mãe tá bem? A sua avó? Me conta um pouquinho aqui, tá? Como é que elas estão? Cristiane, entendi. Obrigada, estou em tratamento de TAG. Ah, tá. Então você tem transtorno de ansiedade generalizada, né, Cristiane? Tenho crises ocasionais de pânico. Com a pandemia e as consultas são online. E eu me acostumo assim. Sim, na verdade, olha, a terapia online é igualzinho, né? Porque a gente está interagindo com o paciente, né? Por exemplo, quando eu tenho a consulta aqui com o meu paciente, né, ou através do WhatsApp, ou através do Skype, e tem toda a privacidade também. Então, assim, eu vou estar interagindo com todas as questões que eles, né, que o meu paciente está trazendo, eu vou estar fazendo análise, eu vou estar dando um feedback, né, eu ensino várias técnicas, né. Então, assim, o meu processo de terapia, ele é muito dinâmico. E aí, igualzinho, como se tivesse meu paciente na minha frente presencial, né, só que é online, né. Então, com essa pandemia, a gente precisa, né, precisa, vamos assim, se reinventar, né? E vai ser, na verdade, acho que o tratamento do futuro, né? Porque realmente a gente tem essa necessidade, até médico também, hoje em dia os médicos estão fazendo consultas online, né? Então acho que, lógico, algumas especialidades ok, outras não, né? Rosane, já entrei em contato. Ah, tá. Rosane, eu vou falar pra ela, tá bom. Fala assim, tá? Aí eu aguardo também, viu? Cíntia Vieira, sinto tudo o que elas tiveram, passo mal todo dia, infelizmente as duas vieram a falecer. Poxa, sinto muito, Cíntia. É um momento difícil, né, que você tá passando, faz tempo que aconteceu tudo isso, porque de repente esses sintomas que você tá sentindo é extremamente normal. Porque você fica realmente, sabe, assim, ligada, né, com as lembranças que você teve. Então, os sintomas, na verdade, talvez que elas sentiam, você também, às vezes, vai começar a sentir. Isso não quer dizer que você vai, de repente, desenvolver, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, um AVC, ou às vezes, sei lá, um problema cardíaco. De repente, eu acho que... Ah, tá, minha mãe em 2014, entendi. E a sua avó em 2019. Poxa, é difícil mesmo. Então, assim, você percebe que não é do nada que você, né, adquiriu a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada.
por causa, né, do luto realmente, né, que você está vivendo. E o luto depende muito de cada pessoa, né? Às vezes a gente demora, sei lá, 2 anos, tem gente que demora 3 anos no processo do luto. Acho que dentro da pandemia, eu acho que é pior ainda, porque a gente não tem aquele momento da despedida. Porque geralmente, né, os enterros são muito rápidos, então isso também faz com que as pessoas, sabe, se sintam muito mais angustiadas. Então o luto perdura por mais tempo. Agora, assim, o que você tem que pensar, Cíntia, das coisas boas que vocês viveram, sabe? Das lembranças, essas lembranças vão ficar eternas no seu coração, né? De tudo que você viveu com a sua mãe, de tudo que você viveu com a sua avó. Quando você sempre lembrar delas, eu sei que às vezes vem a tristeza, vem a saudade, né? Às vezes assim, um desespero, mas pensar, sabe, quantas coisas boas, né? Provavelmente realmente vocês viveram na vida de vocês, entende? Então a gente sempre tem que focar mais nessas lembranças boas, né? Até eu coloquei também aí, né, pra vocês, né? Meu pai também, minha mãe já faleceram já faz algum tempo, não tá relacionado nada com a pandemia, mas lógico, isso fica no coração da gente, né? A gente sempre vai estar lembrando, e é importante a gente sempre lembrar das coisas boas, pra gente se sentir confortada também, entendeu? Com o carinho, com o afeto que a gente recebeu, entendeu, Cíntia? Isso está desgastando muito meu casamento e tenho um bebê para cuidar. Ah, então, olha que coisa boa, um bebê, né? Eu acho que um filho, no momento desse, vai te trazer muito mais paz, tranquilidade, entendeu? Foca realmente nisso, nas coisas boas que você vai estar vivendo com seu filho, não sei se é filho ou filha, né? Com esse bebezinho que você tem, sabe? Com seu marido. Começa assim a interpretar toda essa situação de uma outra forma. Das coisas boas, sabe? Que vocês vão estar vivendo hoje e pro seu futuro também. Aí você vai começando a se sentir melhor também, entendeu, Cíntia? Tenta fazer isso todos os dias, sabe? Né? E cuidar de um bebezinho, né? Nossa, traz uma felicidade muito grande para a vida da gente, né? Um filho realmente renova a vida, né? Tem muita gente que fala, ah, mas dá muito trabalho. Eu falo assim, mas nossa, é uma coisa tão boa pro resto da nossa vida, né? Hamster, boa noite, seja bem-vindo. Valéria, boa noite. Doutor, estou com consulta marcada com terapeuta para daqui a alguns dias, mas a falta de ar tem piorado bastante. Então, Valéria, de repente, né, você já tem, já tem um psicólogo, que bom, né? Isso que é importante, gente, né? Não deixem de buscar ajuda. É importante sempre vocês, sabem, fazerem o tratamento. Lógico que essa falta de ar, né, tem piorado por causa de repente, eu não sei o que você tem, qual o seu psicodiagnóstico, né? Se você já foi também no psiquiatra, me conta aqui um pouquinho. Se você realmente já está fazendo um tratamento, né, com medicação, a respiração, como a gente pode fazer assim, né, para eu estar passando um pouquinho para vocês, a gente equilibrar a respiração diafragmática, né, então a gente respira mais no sentido do abdômen, a gente inspira pelo nariz, expande o abdômen, conta mentalmente até 4, tá, solta o ar pela boca, conta mentalmente até 4, também contraindo o abdômen. Então vai fazer essa respiração, Valéria, várias vezes, sempre de uma forma profunda e lenta, mesmo você sentindo falta de ar. Então uma hora realmente a oxigenação ela vai mais, né, para sua circulação, entendeu? Pro cérebro, e aí você vai diminuindo a tua ansiedade, porque a falta de ar geralmente é por causa do nível da ansiedade acima do normal. Então, cortisol é liberado na sua corrente sanguínea, entendeu? A noradrenalina, adrenalina, então você fica num estado de alerta. Por isso que você sente essa falta de ar. Mas aí você fazendo essa respiração diafragmática, você também já vai começando a se sentir melhor, tá bom? Cíntia, menino, Lucas Henrique. Ah, tá, que lindo nome. Bebezinho da Cíntia chama Lucas Henrique. É o que me mantém de pé. Sim, né? Eu acho que assim, você tratando, né, do Lucas, né, com todo carinho, né? Então ele, sabe, ele sorrindo pra você, sabe? Você já se sente melhor também, né? Eu tive vários pacientes, né?
que casaram, tiveram filhos, nossa, e transformou a vida deles, sabe? A ansiedade diminuiu muito também, né? Então isso que é legal, sabe? Então as pessoas podem realmente se sentir curadas, podem ter uma família, podem, sabe, ter um lado profissional promissor, entendeu? Então é isso que é importante, a gente sempre tá focando, né, num projeto de vida bom pra gente, não só em termos da família, mas também profissional. Então, quanto mais a gente focar também nesse sentido, menos a gente vai ficar, sabe, pensando nessas questões da pandemia, né? Porque acho que quanto menos a gente ouvir também as notícias, melhora também o nível de ansiedade da gente. Cíntia, isso, né? Tá. Minha avó me pedia tanto um bisneto e consegui engravidar 2 meses depois que ela faleceu. Ah, mas ela deve estar muito feliz onde ela deve estar, né? Fica tranquila, viu, Cíntia? E força aí, viu? Rosane, quando eu faço pilates, faço a respiração diafragmática. Isso, muito bem. Me sinto muito bem. É isso mesmo, Rosane. Porque geralmente a gente respira errado. Os bebezinhos, viu, Cíntia, tem a respiração diafragmática. Com o passar dos anos, a gente vai, né, adquirindo um monte de tensões no nosso corpo, né? Então a gente vai mais ofegante, a gente come, né, e respira, né, errado também. Então tudo isso vai prejudicando também, né, o nosso nível de ansiedade, tá? Cíntia, obrigada. Imagina, seja sempre bem-vinda, viu? Aparecido, boa noite. Cristiane, também perdi minha mãe. Nossa, poxa, Cristiane, também perdi minha mãe de um AVC aos 50 anos. Quase na minha idade. Fiquei traumatizada, só vivia desmaiando e vendo umas bolas brancas na visão. Foi um choque. Minha mãe era jovem, bonita e uma excelente professora. Puxa, ativa, vitimada pelo AVC, foi fulminante. Poxa, sinto muito, viu, Cristiane? Né? E jovem, né? 50 anos, né? E sabe, né, que você falou que ela era uma excelente professora, olha que coisa boa, né, Cristiane? Então, assim, são coisas muito bonitas que você tem de lembranças da sua mãe, né? Então, é isso que a gente sempre precisa alimentar a nossa mente, né, gente? Dessas lembranças tão boas, né? Então, acho que a gente precisa de muito afeto nessa época da pandemia, né? De repente, ao invés de a gente ficar só ligada nos sintomas, né? Que geralmente nos grupos, até no grupo da ansiedade eu vejo bastante, tem no grupo da síndrome do pânico, tem no grupo da depressão, né? Eu participo de alguns grupos e as pessoas geralmente entram lá e começam a falar muito dos sintomas. Aí o que acontece? Aí vem uma outra pessoa nesse post e vai falar também dos sintomas que está sentindo. Vem uma outra pessoa, vai falar também dos sintomas que está sentindo. Aí chega um momento que ao invés da pessoa se sentir bem, ela vai se sentindo pior. Porque ela fica ouvindo também os outros sintomas. Então, às vezes, pode começar a desenvolver uma hipocondria achando que vai ter também os outros sintomas da outra pessoa. Entenderam? Então, assim, o que a gente poderia estar fazendo? De repente, sei lá, assim, até nessa semana com uma proposta. Tenta, não sei, falar com alguma pessoa que vocês não conheçam, né? Alguém assim que não é de repente um amigo, mas é aquele amigo virtual, né? Tem um monte de gente que tem um monte de amigo virtual, né? E fala uma palavra boa para esse amigo, sabe? Eu acho que assim, a gente falar palavras boas, assim, no sentido de motivação, a gente vai estar ajudando também a outra pessoa, tá? Então, de repente, assim, a partir de hoje, quando vocês entrarem nos grupos que vocês geralmente participam, ao invés de vocês colocarem um post falando dos sintomas que está acontecendo, começa a falar assim, olha, quem gostaria de conversar, bater um papo, sabe, para se sentir bem, o que você faz para você se sentir bem? De repente, sei lá, eu assisto uma série, às vezes eu jogo um pouquinho, sei lá, no celular, né, para distrair. De repente, sei lá, às vezes eu leio um livro, às vezes eu coloco uma música, às vezes, sabe, eu começo a dançar. Então, de repente, assim, colocar para as pessoas no sentido de elas se sentirem bem também. Isso que é importante, colocar mais posts nos grupos que vocês frequentam, para vocês ajudarem também outras pessoas.
Isso é importante. E às vezes a pessoa está se sentindo tão sozinha. Às vezes, tudo bem, tem uma família inteira dentro de casa, mas a pessoa está se sentindo sozinha. Às vezes a pessoa fica lá isolada no quarto. Então, de repente, quando ela lê, né, alguma coisa boa, fala, puxa, nossa, eu poderia realmente começar a pensar de uma forma diferente no meu dia, sabe? É no sentido de eu me sentir mais forte, para eu conseguir me concentrar mais, para eu conseguir realmente realizar minhas atividades. Porque realmente a gente vai se deixando levar por essa energia ruim, sabe? Esses pensamentos ruins, e às vezes a pessoa realmente não consegue nem se concentrar no trabalho. E aí só vem pensamento ruim. E aí vem aquele processo da hipocondria, e só relacionado com uma doença, só relacionado com sintomas, entenderam? Então, assim, tenta experimentar realmente você falar uma palavra boa para um amigo ali do lado, um colega ali do lado, uma pessoa que você vê, sabe? Assim, então coloca um post só relacionado com isso, com palavras boas, sabe? De uma gratidão, de repente uma coisa que você conquistou, ou de repente, sei lá, assim, olha, pense mais, né, no seu futuro, faça projetos legais, entendeu? Fala alguma coisa assim nesse sentido, e até para ver, né, em termos assim do restante das pessoas que vão entrando e vão estar participando também desse post. É importante a gente estimular também esse nosso lado, principalmente nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Porque é muito difícil, né? A gente só viver na dor, no sofrimento, na angústia e sabe, relacionado só com sintomas no nosso corpo. Quando a gente desfoca, o que acontece? A gente começa a liberar mais endorfina, dá uma sensação de relaxamento, a gente libera mais dopamina aqui no cérebro, aí a gente sente, sabe, uma sensação mais de prazer, entenderam? Então, assim, isso que é importante. Porque se a gente ficar, de repente, só deitada, que muita gente fala isso, né? E tá o processo também da depressão. Tem gente que fala, tenho vontade de tomar banho, tenho vontade de me arrumar, sabe? Pra que me arrumar? Vou ficar em casa mesmo, né? Não tenho vontade de comer, ou às vezes come em excesso. Então a gente precisa, sabe, ter esse autocuidado sempre, 24 horas. Né? Eu, assim, me arrumo como se estivesse saindo, indo pro consultório, porque assim, sabe, isso também me faz bem, né? E isso que a gente tem que pensar, entendeu? Então, se eu tô me sentindo bem, eu vou estar passando também um bem-estar para outra pessoa. Eu preciso passar também para meus pacientes, né? Então, a gente também tem que estar equilibrando a nossa mente. Eu faço particularmente essa técnica do treinamento autógeno todos os dias. E, nossa, sabe, dá um gás, é como se estivesse tomando um ansiolítico, né? Então, a gente se sente bem, entendeu? Relaxada. Isso é super importante. Né? Então, uma proposta aí para vocês nessa semana, para vocês passarem coisas boas nos grupos que vocês frequentam. E geralmente vocês estão em vários grupos, né? Às vezes não é só em 2, às vezes 3, 4. Então, tentam fazer isso para vocês também, sabe, verem um retorno também das pessoas que também vão, sabe, te dar, vamos dizer assim, aquele abraço virtual, aquele carinho virtual também que a gente necessita, né? Cíntia Vieira, eu estou exatamente assim. É assim mesmo, né? Raimunda, boa noite, seja bem-vinda. Podem colocar mais dúvidas aqui também no Instagram, viu? Rosane, eu baixei até um joguinho no celular. Eu também. Eu tô aqui aquele né, Coin Master, né? De vez em quando eu jogo, mas assim também, né? É aquela que a gente precisa tomar cuidado também não ficar viciada, né? Então, assim, quando começa aquela coisa, geralmente eles fazem isso, né? Pra pessoa ficar viciada e começar a comprar, né? Quando tá no melhor do joguinho, né, Rosane? Aí você tem que comprar pra continuar jogando, né? Mas é bom pra distrair, né? Distrair a mente, né? É legal isso. Marilda, boa noite, seja bem-vinda. Podem colocar aí as dúvidas, viu? Valéria, será a minha primeira consulta e talvez ela me indique um psiquiatra. Não toma medicação, vou tentar essa técnica. Sim, Valéria, que bom. Espero que dê certo, viu? E continue no tratamento.
né? O tratamento realmente leva um tempo, não é uma coisa assim que, né, do dia pra noite, né? Tem muita gente que fala, né? Quando chega no consultório e começa a fazer tratamento, fala assim, e aí, quando é que você vai dar alta, né? E a pessoa, no nível de ansiedade tão grande, então acho que a gente tem que pensar o seguinte, são muitos anos, né, que a gente tem, então de repente a gente precisa entender tudo o que aconteceu no nosso processo de vida. Então, quanto mais autoconhecimento eu tiver dentro da terapia, mais condições eu vou ter para eu realmente me sentir melhor, para eu realmente conseguir, sabe, me curar, né? Então, é isso que a gente sempre tem que estar trabalhando dentro do processo psicoterápico, tá? Catarina, boa noite, seja bem-vinda. Rosane, o meu é um joguinho com umas bolinhas coloridas. E o objetivo é colocá-las em ordem de cores. Legal, Rosane. Você sabe que também esses joguinhos estimulam também o cérebro, viu? É importante também. Luísa. Doutora Rosana Laís, estou tão angustiada. Minha grande amiga teve um infarto e está em estado grave. Poxa, Luísa, sinto muito, né? Eu acho assim, nesse momento, né, eu não sei qual é a crença religiosa que você tem, eu acho que independente da crença, a gente precisa realmente ter muita fé, né? A gente precisa realmente acreditar sabe, faz uma oração, né, para sua amiga, sabe? Ela vai ficar bem, já mentaliza isso, então você vai estar emitindo também, sabe, coisas boas para ela mentalmente, mesmo à distância. Entendeu, Luísa? Então aí, de repente, até para você se sentir confortada também nesse momento difícil, né? Mas força aí, viu? Marilda, passando por psicóloga e psiquiatra, que bom! Olha só, mais uma fazendo tratamento, parabéns! A Marilda tá tomando cetralina e clonazepam, ótimo! Então, você está tomando um antidepressivo e está tomando um ansiolítico. Geralmente são esses, né, os dois remédios que os psiquiatras dão, né? Porque o antidepressivo ele equilibra os neurotransmissores, tá? E o ansiolítico ele dá um relaxamento mais no corpo. Já levando com a cabeça pesada. Mas, Marilda, você tá fazendo a psicoterapia também? Apesar que você falou, né, passando com psicóloga e psiquiatra. O que você tem que fazer, Marilda? Conversa com a sua psicóloga. Porque assim, dentro da psicologia, nós temos várias técnicas que você pode estar trabalhando. Eu falo mais assim da minha experiência desses 38 anos, né? Mas assim, para os meus pacientes, eu ensino essa técnica do treinamento autógeno, que é um condicionamento mental, onde ele vai estar fazendo em casa todos os dias. Então, por exemplo, comigo é uma vez por semana a consulta. Mas em casa eles vão estar trabalhando com a mente, entendeu? Vai estar equilibrando não só o físico, mas a gente começa a fazer uma reprogramação da mente para que a pessoa se sinta bem em determinadas situações específicas. Ou, de repente, às vezes a pessoa tem uma fobia, ou uma fobia social, também uma fobia específica. Então, é trabalhado também dentro desse processo do treinamento autógeno, essa reprogramação da mente, ou de repente a pessoa tem uma despersonalização, uma desrealização, que é muito comum também acontecer, né? Então a pessoa se sente estranha, às vezes vê os móveis às vezes distorcidos, longe, né? Então às vezes a pessoa fica até com medo, ficando louco. Não, mas isso faz parte da despersonalização, né, que a gente fala, que é junto hoje em dia com a desrealização. E aí, por exemplo, dentro dessa reprogramação mental que é feita com a técnica do treinamento autógeno, aí, por exemplo, o meu paciente ele consegue resolver essa questão, né? Então, assim, pode ser em casa, na rua, no trabalho, em qualquer situação que a pessoa tenha uma crise, ou de ansiedade, uma crise de pânico, uma fobia, aí ela vai conseguir, entendeu? Equilibrar no momento que está sentindo a crise. E também dentro do processo da depressão. Então a gente sempre faz esse trabalho, que é muito importante. Então, marido, se você está levantando com a cabeça pesada, precisa trabalhar isso com a sua psicóloga, ver o que está acontecendo, entendeu? Aprender outras técnicas para você realmente se sentir melhor quando você acorda, tá? E ver também com o seu psiquiatra, de repente, a dosagem também da medicação. Às vezes tem pessoas que tomam na parte da manhã e às vezes se sente melhor na parte da tarde tomar medicação. Então, precisa conversar sempre com o psiquiatra para ele dar toda essa orientação legal, né, para vocês.
Luísa Helena, obrigada, estou em preces. Ai, que bom, né, Luísa? Então, assim, sempre a gente tem que ter, sabe, a fé necessária que realmente as coisas vão melhorar. Eu sei que, assim, um dia essa pandemia vai passar. Só que a gente precisa, assim, se sentir bem dentro desse processo da pandemia. E não começar a pensar, a gente tratar da nossa saúde mental depois que tudo isso passar. Porque depois que tudo isso passar, tem muitas pessoas que não tinham transtorno mental e vão adquirir. Geralmente pode adquirir um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que são, vamos dizer assim, pensamentos obsessivos ou comportamentos obsessivos repetitivos, entendeu? Que a pessoa não consegue controlar, né? Então pode ser que comece a adquirir. Depressão também pode ser que comece a adquirir depois que passar essa pandemia, ou de repente uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então muita gente às vezes que não tem nenhum transtorno vai começar a adquirir depois dessa pandemia, ou até um estresse pós-traumático, em função, né, de toda essa situação ruim que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse vivendo numa guerra, né? Uma guerra é assim, né? A gente vê quantas pessoas, né, morrendo, e essa angústia, né, esse desespero. Então a gente sabe, tem realmente depois, né, mentalmente, vários transtornos que são normais de acordo com as situações de estresse que a gente está vivendo agora, né? Renan, boa noite, seja bem-vindo. Marilda, obrigada, imagina. Sofia, boa noite. Estou tendo crises toda noite, tá terrível mesmo com medicação. Então, Sofia, não sei se você faz também a psicoterapia e qual medicação que você toma? Fala pra mim, Sofia. Se você está tendo crises toda noite, você precisa verificar com o seu psiquiatra a dosagem da medicação. Isso é muito comum acontecer. Então, de repente, às vezes precisa aumentar um pouquinho a dosagem, ou às vezes pode estar incluindo, ou às vezes mudando também a medicação, que também é normal dentro do processo do tratamento médico, entendeu? Então, fala pra mim qual a medicação que você tá tomando, Sofia. E é importante você também fazer, não só o tratamento médico, mas fazer a psicoterapia também como psicólogo, viu? Pra você se sentir melhor, para você, porque na verdade tem muita gente que tem crises, né, de pânico dormindo. Isso é muito comum acontecer. Então entenda bem uma coisa, à noite seria um momento que a gente tem que relaxar o nosso corpo. A gente precisa ter um sono profundo, né? Um sono reparador que a gente fala. E com essa pandemia é difícil, tem muita gente que está tendo insônia, né? Não consegue às vezes dormir a noite toda, acorda várias vezes, né? Para os meus pacientes, eles fazem o treinamento autógeno e eles conseguem dormir a noite toda, tá? Eles têm um sono profundo reparador, porque eles estão trabalhando com a mente deles e estão equilibrando também os neurotransmissores. Não é só um simples relaxar. Essa técnica eu desenvolvi mais. É uma técnica de um psiquiatra alemão, chama-se Dr. Schultz, e eu fiz essa pesquisa durante todos esses 38 anos e eu desenvolvi mais a técnica dele. Então, assim, eu sou a única profissional no mundo que desenvolvi para a fórmula consciente. Então, por exemplo, aqui conversando com vocês, eu estou mentalizando os comandos. Tô normal, tô gesticulando, tô falando e ao mesmo tempo eu tô equilibrando a minha mente e meu corpo. Eu consigo controlar meu batimento cardíaco, a minha pressão arterial e eu estou muito mais concentrada aqui no que eu estou falando para vocês, entender? Então assim, precisa ver essa questão do sono, viu, Sofia? Tá? Luciana, eu tomo clomipramina e respiridona, eu tomo à noite. Sinto muito sono de dia. Se deixar, durmo noite e dia. Também dormir noite e dia não é bom, né, Luciana? Precisa ver, às vezes, a dosagem que você tá tomando, entendeu? Conversa com o seu psiquiatra, que às vezes, assim, você mudando o horário da medicação, você tem que falar com o seu psiquiatra, que fique bem claro, tá, gente? Senão, o Conselho Regional de Psicologia vai, depois de 38 anos de trabalho, vai caçar meu diploma. Eu dou aqui sempre uma orientação,
Então, sempre conversa com seu psiquiatra, porque às vezes, por exemplo, como tenho 38 anos de profissão, né, eu já atendi vários pacientes com várias medicações e atendo ainda, né, e às vezes acontece isso, né, o paciente vai lá e fala, olha, tô tendo muito sono, tal, você deixa durmo, né, noite e dia, tal, não sei o quê. E aí, realmente, o psiquiatra ele vai estar mudando o horário, entendeu? Que você vai estar tomando a medicação, aí você se sente melhor também. Então, tenta conversar com ele para ver se você consegue, tá? A Rosana é minha super fã, né? Que legal, tem uns super fãs aqui na minha página no Face, é muito gostoso. Rosane, eu já tive crises dormindo. É muito ruim, né, Rosane? Porque é os mesmos sintomas, né? Da taquicardia, respiração ofegante. Às vezes tem gente que transpira muito, entendeu? À noite, no momento da crise. Então é em função da crise, do pânico que você tá tendo dormindo, né? E é muito ruim mesmo, porque você acorda assustada, né, com a crise. Sofia, faço acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Que bom. Medicamento estalopram, 20 mg, clonazepam meio. É pouquinho. Na minha mente já infartei umas 30 vezes. Sabe, então, e aí é que tá, né? Trabalhar sempre com a mente. Converse com a sua psicóloga, viu, Sofia? Pra realmente trabalhar, sabe, esses pensamentos ruins. Às vezes vem pensamento muito obsessivo, ruim, negativo. Pra você, sabe, começar a fazer isso todos os dias, pra você se sentir bem e não ficar pensando que você já infartou umas 30 vezes, né? Entendeu? Mentalmente, né? A gente sempre tem que mudar os nossos pensamentos distorcidos que a gente vai adquirindo desde a nossa infância. É desde a nossa infância, adolescência, até a gente chegar na nossa fase adulta. Conforme a gente tem esses pensamentos distorcidos, a gente tem um comportamento também inadequado e logo a gente tem uma reação fisiológica também inadequada, né? Então a gente tem um nível de ansiedade sempre acima do normal. Então a gente começando a modificar os nossos pensamentos disfuncionais, né, que são distorcidos, que não são adequados, entendeu? Aí você muda o seu comportamento, que seria um comportamento mais assertivo, e aí a reação fisiológica você se sente bem, né? Se sentir equilibrado, olha que coisa legal. Sofia, à noite acordo com crise forte, salivando como se estivesse comido sabão. Sofia, porque dormindo você tá com o teu nível de ansiedade muito acima do normal. Então é importante você trabalhar isso com a sua psicóloga, fala com o seu psiquiatra, entendeu? Que você realmente tem que ter um sono mais profundo, né? Se realmente você vai acumulando, entendeu? Essa energia ruim, aí você vai ficando cada vez mais desgastado, tá? Rosane, eu falo uns mantras para mim mesma, tem resolvido? Sim, porque você também tá, sabe, equilibrando a sua mente. Então, isso que é importante, né? Por isso que, assim, quando eu ensino o treinamento autógeno para os meus pacientes, eles sabem que eles vão estar equilibrando a mente todos os dias. E o curso que eu dou já faz muitos anos, eu dou esse curso online, tá? Então, tem todo o material didático esse curso do controle da mente com essa técnica do treinamento autógeno. Então tá aí, tem áudio em MP3, você vai estar ouvindo no seu celular, né? Vai ter vídeo em MP4 também, vai ter também a apostila em PDF. Então assim, vocês vão entender todo esse processo e por que vocês mentalizam vários comandos para vocês terem essa resposta no seu corpo. Cíntia Vieira, como saber o que é físico e o que é emocional? Então, Cíntia, quando você começa a sentir alguma coisa física, e vamos assim, clinicamente você está bem, tá? Clinicamente você está normal, então aí no caso é emocional. Então, por isso que é importante a gente sempre também fazer exames médicos, né? Por exemplo, meus pacientes, eles fazem exames também. Então, dependendo, às vezes, por exemplo, a vitamina D, às vezes tá baixa, entendeu? Precisa, né, verificar o cortisol. Então, tem vários exames hoje em dia que os médicos, eles identificam, né? Se o teu nível de ansiedade, às vezes, está muito alto também. Então, é importante, sabe, vocês fazerem todo um acompanhamento médico, né? Para ver clinicamente se vocês estão bem. Se está tudo bem clinicamente e você está sentindo, sei lá, uma dor específica, né? Aí realmente é emocional, não é, entendeu? Físico.
Mas o emocional é a mesma coisa, você tá sentindo aquela dor mesmo, né? O emocional que a gente chama de, vamos dizer assim, são as doenças psicossomáticas, né? Então a gente sente, né? E aí realmente no corpo aquilo é real, entendeu? Não é do nada. Então não é, vamos dizer assim, uma fantasia. Como muita gente fala, nossa, mas você tá fantasiando, você tá com dor. Não, a pessoa realmente está sentindo dor, mas pelo estado emocional. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Poxa, gente, a gente tá terminando, né? Passou rápido hoje, né? Por mim, assim, eu sempre falo, né? Ficaria até meia-noite aqui conversando com vocês. Mas, assim, é muito rápido, né? Eu sei que uma vez por semana é pouco, mas é o que eu posso estar fazendo, né? Uma vez por semana, sempre aqui, 1 hora, tá orientando, conversando com vocês e tirando todas as dúvidas ao vivo. Quem gostou da live, compartilhe com os amigos, tá? Depois vai ficar gravado na minha página, no Face, Rosana Laísa Psicóloga. No Instagram vai ficar gravado também, no IGTV. E dentro também no grupo da ansiedade. E depois eu coloco no meu canal de psicologia no YouTube, tá? Façam inscrição no canal de psicologia lá, porque tem várias entrevistas que eu dei e são outras matérias, entendeu? São outros conteúdos que podem também auxiliar vocês e auxiliar também outras pessoas. Vocês podem estar passando para outras pessoas também, tá? E quem quiser fazer o meu curso do controle da mente, tá? Com a técnica do treinamento autógeno, é só entrar lá no Hotmart, é curso do controle mental com a técnica do treinamento autógeno. Ou então entra lá no meu site, né? Que eu vou colocar o link também para vocês, que é o www.rosana-laisa.com.br. Vocês podem adquirir meu curso lá e depois vocês vão ter uma mentoria, tá? Comigo a respeito do problema específico que vocês estão passando, tá bom, gente? Então, olha, eu agradeço demais a presença de todos, viu? Quem gostou da live vai compartilhando com os amigos e vamos nos ajudando cada vez mais, tá? Uma ótima semana para vocês. Vamos fazer essa proposta que eu coloquei, né? Da gente falar palavras boas, palavras amigas para as outras pessoas, fazem posts legais, entendeu? Com motivação, né? Nesses grupos que vocês participam, tá? E eu agradeço demais. Oi, Nilza! Que bom que você entrou agora no finalzinho, mas tô aqui. Nilza é minha amiga de séculos, né? Então, assim, agradeço demais, né, a presença de todos e até a semana que vem. Eu sempre falo para vocês antes o dia e o horário que eu vou estar fazendo essa live, tá bom, gente? Beijão para todos. Deixa aqui terminar no grupo da ansiedade. Um beijo para vocês. Nilza, a gente se conhece há 38 anos, né? Nilza é minha amiga da época de faculdade. Olha que legal. Eu consegui encerrar aqui no grupo da ansiedade? Acho que sim, né? Deixa eu aqui encerrar aqui na minha página no Face. Beijão pra vocês, viu? Até a semana que vem.